Prefeitura Municipal de Itabuna. Elia número 2442, de 6 de março de 2019. Institui regime jurídico único, RJU, para os servidores da administração pública direta, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas do município de Itabuna, e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município e dá outras providências. O prefeito municipal de Itabuna, faço saber que a Câmara Municipal aprove e eu sanciono a seguinte lei. Título do Regime Jurídico Único, Capítulo Único das Disposições Gerais do Regime Jurídico. Art. 1º. Esta lei institui o regime jurídico único estatutário para os servidores públicos da administração pública direta, autárquica, inclusive as em regime especial, e fundacional do município de Itabuna e estabelece normas concernentes ao estatuto dos respectivos servidores públicos desta municipalidade. Parágrafo único. O regime jurídico único de que trata este artigo tem natureza administrativa e o Estatuto regula as condições de provimento dos cargos, os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos servidores públicos. Art. 2º. Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, ou em função pública, e o cargo público é o lugar instituído na estrutura organizacional do serviço público municipal, com denominação própria, atribuições e responsabilidades e o cargos públicos efetivos são os assim declarados em lei, ocupados por servidores aprovados em concurso público. Quarta, cargos públicos em comissão são os assim declarados em lei, de livre nomeação e exoneração pelos chefes dos poderes executivo ou legislativo, no âmbito de suas competências, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. V. Função de confiança é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas, exclusivamente e transitoriamente, ao servidor público, ocupante de cargo efetivo. Art. 3º. Os servidores dos poderes executivo e legislativo terão tratamento uniforme no que se refere à revisão geral anual consagrada no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, ressalvadas as políticas de encarreiramento e movimentação de pessoal. Art. 4º. Os cargos públicos acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira e aos estrangeiros nacionalizados na forma da lei, que atendam às condições e preencham os requisitos legais, são criados por lei, em número certo, com denominação própria e vencimento específico pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Art. 5 asterisco vetado art. 6º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e das fundações públicas serão organizados em carreiras. Cifrão 1º. Os cargos efetivos e as funções de confiança terão denominação própria, número certo, atribuições específicas e corresponderão a valores determinados por lei de iniciativa dos poderes executivo e legislativo, no âmbito de suas competências. Cifrão 2º. As atribuições e responsabilidades dos cargos de provimento efetivo e em comissão são as identificadas e organizadas na forma da lei específica que disciplinar as carreiras dos servidores públicos municipais. Art. 7. As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Parágrafo único. As definições de classe, especialidade e padrão de vencimento são as constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais. Art. 8º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos salvo nos casos previstos em lei. Título 1. Do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, capítulo do provimento e da movimentação de pessoal, seção do provimento, art. 9. São requisitos básicos para ingresso no serviço público, e a nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3.
A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarta, a idade mínima de 18 anos. V. Nível de escolaridade e habilitação exigidos para o exercício do cargo, quando for o caso. Sexta, atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras. Sétima, aptidão física e mental, inclusive, se necessário e aplicável for, exame psicotécnico, e não ser pessoa com deficiência física, incompatível com o exercício do cargo. Sétima, não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de condenação penal, inclusive aquelas advindas dos crimes de improbidade administrativa. 8. Primeiro, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Cifrão 2 graus. As pessoas com deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuam, sendo que para tais pessoas serão reservados no mínimo 5% e no máximo 20% das vagas oferecidas no concurso. Cifrão 3º. O candidato com deficiência apresentará, no ato da sua inscrição, laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 6 meses da data da publicação do edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, bem como a provável causa da deficiência, indicando, ainda, a existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que apresenta e o exercício do cargo para o qual pretende se candidatar. Cifrão 4. Ressalvadas as disposições especiais, a pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação e os critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, inclusive quanto à acessibilidade a provas adaptadas a cada deficiência mediante solicitação prévia do candidato e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Art. 10. Provimento é o ato de preenchimento de cargo público e far-se-á mediante ato da autoridade competente. Rt. 11. Da investidura em cargo público ocorrerá após a nomeação, posse e o efetivo exercício. Art. 12. São formas de provimento em cargos públicos: nomeação, promoção, readaptação, quarta, reversão, aproveitamento, sexta, reintegração, sexta, recondução. Seção da nomeação. Art. 13. A nomeação é o ato pelo qual a autoridade municipal admite uma pessoa para o exercício de cargo público, e será feita em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, seja identificado como de livre provimento, e o em caráter efetivo, nos demais casos, desde que precedido de concurso público. Art. 14. A nomeação para cargo de caráter efetivo fica dependente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Vetado seção I do concurso público. Art. 15. A investidura em cargo de provimento efetivo será feita após a aprovação em concurso público de provas escritas, ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Art. 16. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 8. Primeiro. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Itabuna e do Poder Legislativo deste município, observado a competência de cada poder, assegurada a ampla publicidade. 8. Segundo. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Cifrão 3º.
Havendo aprovados em concurso em número superior a vagas abertas, e havendo necessidade justificada da administração pública, observando-se o número de cargos definidos em lei dentro do prazo de validade do certame, estes poderão ser convocados para investidura. Cifrão 4º. Vetado cifrão 5º. Vetado art. 17. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Seção V da posse do exercício art. 18. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir. Formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossando. Libra 1º. A posse ocorrerá no prazo 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado, desde que devidamente justificada a impossibilidade de fazê-lo no prazo inicial. Cifrão 2º. Em se tratando de servidor em licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Cifrão 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração pública específica. Cifrão 4º. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. E 5º. No ato da posse o servidor apresentará obrigatoriamente documentos exigidos nos incisos do artigo 9º deste Estatuto, nesta hipótese conforme o provimento do cargo, no edital do concurso público a que se submeteu, em lei aplicável, bem como declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, sem os quais não poderá tomar posse, passando a sua vaga ao candidato aprovado imediatamente posterior. Desde que, dentro do número de aprovados e classificados. E 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo e nas condições previstas no I1º deste artigo. Art. 19. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, sendo que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.